A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos inscritos do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal da Família Cristã. Hoje, irmãos, nós vamos abordar aqui, mediante uma carta, carta-mensagem via e-mail, né? Que eu recebi de uma irmã. E nós vamos abordar hoje, irmão, o tema violência doméstica. Marido que bate mulher. E a gente vai falar aqui não de marido que não são crentes, né? São da congregação, são de igrejas, né? Vamos generalizar todas as igrejas. Mas como nós somos da congregação, vocês entendem que são irmãos da congregação também. Que isto, violência doméstica, não só acontece dentro da congregação, como em todas as igrejas. Sempre tem uma pessoa disfarçada de ovelha e é o lobo, que está dentro da igreja, que na igreja é uma coisa e dentro de casa, com a esposa, com os filhos, é outra coisa, né? Ninguém mora dentro de quatro paredes para saber a personalidade da pessoa e o caráter, né? Eu vou ler aqui, irmãos, eu anotei aqui a carta da irmã. Eu vou colocar não o nome da irmã, mas um fictício, né? Vamos aqui. Irmão, a paz de Deus. Tudo bom? Tudo bom, irmão. Meu nome é Lúcia Maria. Sou batizada na CCB desde o ano de 91. E estou, graças a Deus, até hoje. Pela graça e misericórdia de Deus. Mas tenho uma experiência de vida para falar para o irmão. De repente, aqui tem alguém nessa mesma situação, né? Em casa, eu e meu esposo servimos a Deus na congregação. Meu esposo, a partir de algum tempo, começou a me agredir fisicamente. Sempre que ele colocava vinho ou cerveja na boca. Depois nós vamos fazer, irmão, um vídeo sobre a bebida alcoólica. Este vídeo que essa irmã mandou é sobre a violência doméstica. Nós vamos falar depois sobre a bebida alcoólica. Sofri violência doméstica durante 10 anos. Até que não aguentei mais e comuniquei o ministério da igreja. O ministério, então, fez uma reunião comigo e com ele para acertar esse mau testemunho que ele vinha dando e essas agressões que ele vinha fazendo, o qual ele prometeu não bater mais em mim perante o ministério. Foi levado para o quartinho. Antigamente era quartinho, creio que agora os irmãos chamam dentro da igreja, né? Que esse termo quartinho é lá nas décadas de 70, 80, né? Que tinha o famoso quartinho, que naquela época, irmão, os irmãos eram levados para o quartinho, mas não era para surrar ninguém, não era para bater em ninguém. Era para preservar a integridade da própria pessoa, para que ninguém soubesse realmente. É a mesma coisa de conversar em particular com a pessoa. Porque sempre tem um que gosta de ficar ouvindo atrás da parede, gosta de ficar prestando atenção, né? E para preservar, que ninguém gosta de ser chamado a atenção na frente dos outros. Na realidade, os irmãos de ministério não queriam expor aquela pessoa e levava para o quartinho. E ali dentro do quartinho, se a pessoa não quisesse assim, se adequar à doutrina, então, no mesmo quartinho, se a pessoa fosse violência até nas palavras, discutisse, maltratasse também, o ministério tiraria até a liberdade, né? Ali dentro do quartinho, o irmão já seria avisado que ele estaria sem liberdade de pedir hino, de testemunhar, que após ele fazer isso daí, naquela época. Hoje não. Hoje os irmãos, às vezes, para não dar mal, não dar um escândalo, até deixa a pessoa orar. Mas a pessoa vai orar, mas a Irmandade já sabe quem é a pessoa, né? Mas naquela época, os irmãos falavam assim, ó, se você orar, a gente vai te interromper. Eu oro em cima para te interromper. Porque
é doutrina. Mas geralmente naquela época as pessoas eram mais envergonhosas e tinha medo e não obedecia essa parte, né? Até que os irmãos não tiraria a liberdade todo o tempo. Falava assim, anda na linha perante a doutrina da congregação que você retorna de novo. A gente vão ver, vão perguntar para a irmã se você está agredindo a irmã. Se ela falar que você melhorou o teu comportamento, a gente dá liberdade de novo, que o propósito nosso aqui não é separar casal. Porque se separar um casal, mandar a irmã largar do irmão, e depois aí seriam duas almas perdidas, né? Porque o irmão iria arrumar outra pessoa e a irmã uma outra pessoa. Aí o que iria acontecer, né? Duas almas, o inimigo iria ceifar. Mas os irmãos nessa parte, irmão, usavam com cautela, por quê? Eles, de vez separar, eles iam acertar. E mediante a doutrina da congregação, ali as pessoas iriam se chegar a um acordo. Porque naquela época, quando os irmãos levavam para o quartinho, muitos obedeciam. O que batia na esposa melhorava em casa. Só aqueles que não tinham jeito mesmo, né? Que bebia e mediante a bebida sabe que fica violento, né? E os irmãos falavam, vou tirar a liberdade, porque beber não se condiz com servo de Deus. Servo de Deus nenhum bebe, né? Depois eu vou fazer um vídeo sobre essa parte da bebida, que eu vou explicar para vocês o porquê não pode beber. E muitos perguntam se é pecado ou não é. Depois nós vamos falar sobre essa parte. E no caso dessa irmã, irmão, vamos ver aqui o que ela diz mais. Ela diz que o ministério fez a reunião, qual ele prometeu não bater mais. Portanto, o irmão, um cooperador da comum, que o senhor já recolheu, me deu um conselho. O senhor já recolheu esse servo de Deus faz tempo, segundo ela disse. E ele deu um conselho para a irmã. Sabe o conselho ele deu? Ele me disse assim, irmão. Irmã, se nós do ministério aconselhar a irmã a largar dele, veja bem, ele sendo irmão, já bate na irmã. Imagine se nós sentar ele e tirar a liberdade e mandar a irmã largar dele. Nós sabemos que a irmã não tem família aqui na cidade, no estado, e tem 4 filhos pequenos. E a irmã não trabalhava, irmão. Imagine o transtorno, como a irmã estava amarrada naquela situação. Por isso que às vezes o servo de Deus, irmão, mas a congregação fala para não separar. Fala, não, irmão, é bem que Deus vai dar vitória. Não, os irmãos têm que mandar divorciar. Irmão, não é tão fácil assim falar. A gente pensar, desse jeito a gente quer resolver uma coisa em que a mulher não nasceu para apanhar. Eu sempre digo, o homem que bate em mulher, ele não gosta de mulher. Ele não deveria ter nascido de uma mulher. Entendeu? O homem não tem que encostar a mão em mulher, bater em mulher. Não tem. O homem que bate em mulher, me perdoe eu falar aqui no canal, mas ele é burro. E o irmão, guiado por Deus, ele orientou a irmã a não largar do irmão e ter um pouco de paciência que Deus iria tomar um caminho na vida dela. Pois ela tinha as crianças pequenas, se de repente ela separasse dele, aonde ela ia colocar as crianças? De repente o irmão sentava ele. Olha só, os irmãos ficaram entre a cruz e a espada naquela época. Hoje não, hoje o marido bateu a situação financeira. Hoje, em certos lugares, a irmã já trabalha, já por mais que ela largue do marido, mas aí a situação financeira hoje permite que ela arrume um quarto, cozinha e põe os filhos, né? E cuide dos filhos. Mas naquela época não tinha isso. A mulher era totalmente dependente do marido. E o marido fazia isso, quer dizer, tinha um domínio sobre tudo na casa, né? E o irmão teve essa luz, irmão. O que esse irmão fez? Deu essa orientação para a irmã. Deus vai tomar um caminho na sua vida. Ele profetizou para a irmã. Deus vai tomar um caminho na sua vida. O que a irmã menos esperar, eu vou tomar um caminho na sua vida. E a irmã creu. Ela creu, continuou apanhando algumas vezes, né?
E, irmãos, e só que ela tinha esses 4 filhos, não poderia sair, e não sentaram o irmão. Não sentaram o irmão, e ficou naquela. E o irmão ainda, sobre aquele argumento, começou a bater alguns meses na irmã, dizendo assim, tá vendo, você foi lá, eles não me sentaram. Eles não me sentaram, e então vou continuar fazendo a mesma coisa. O que aconteceu, irmãos? Um dia Deus tomou um caminho na vida da irmã. Tomou sim. A irmã estava tão cansada de apanhar sem dever, ser maltratada de dia e ser amada à noite, né? Como tem homens que nessa parte bate na mulher de dia, né? À noite quer carinho, né? Essa serva de Deus, irmão, para preservar seus filhinhos com fome, ali, criança tudo pequena, em fase de crescimento, essa serva de Deus teve um belo dia em que seu marido se levantou e veio bater nela. Primeiro bateu na criança, ela já olhou e bateu na criança sem dever. Mas ele queria bater no filho para a mãe achar ruim e ele ter argumento para em cima da mãe. E nisso que ele bateu no filho sem o filho dever, a mãe só falou assim, a irmã só falou assim para ele: por que você bateu nele? Ele não te fez nada. Do nada você me deu um tapa na cara dele. Aí foi quando esse irmão falou: então você quer apanhar também? E foi para cima. A mãe vendo o filho apanhando, né? A mãe vendo o filho apanhando, a mãe tomou uma força tão grande, mas foi Deus que deu aquela força, que aquele era o dia de tudo se cessar. A mãe pegou uma corrente forte e falou para ele: até hoje você me bateu, de hoje em diante você não vai me bater mais. Mas aquela força não veio dela, porque ela morria de medo daquele homem. E ela foi para cima daquele homem, mas não chegou a bater nele, mas armou a corrente. E aquele homem estagnou na frente dela e ficou parado e falou: bata. Ela falou: não, venha pra cima de mim, que até hoje você me bateu. Eu não vou servir mais saco de pancada de você, não. E a partir daquele dia, irmãos, o caminho que Deus tomou foi esse, a libertação. Talvez aquele dia era o dia certo dela enfrentar aquele homem, e Deus deu a força para ela vencer, que a partir daquele dia este homem não tocou mais a mão nessa esposa dele. A partir daquele dia. A partir daquele dia não fez mais isso. E logo em seguida o Senhor provou o irmão com a doença do coração. E, conclusão, a irmã ficou em liberdade. Os filhos cresceram, não ficaram na rua. A irmã não passou privações. A irmã não perdeu a graça de Deus, primeiramente. O diabo não carregou 2 almas. O diabo teve que sair envergonhado. A irmã sofreu. Não era para ter sofrido. Mas pela obra de Deus foi recompensada. Pouco tempo depois, o Senhor levantou a irmã como da obra da piedade, que trabalhou vários anos na obra de Deus. E o irmão também não perdeu a liberdade, o Senhor provou ele, purificou, irmão, porque o que está aqui, purificou ele e levou para o seu reino de glória. Porque Deus faz isso, ele purifica a pessoa. A pessoa faz um monte de coisa, irmão, não fica, não vai de boa não, irmão. O Senhor segura ali, ó, vai segurando. O Senhor fala: não, tu vai ter que pagar tintim por tintim. Sua fatura ainda você está devendo. E ele sabia. Mediante que a irmã diz aqui na carta,
que eu anotei, ele sabia. Sabe por que ele sabia? Porque ele falou assim, o que eu fiz, eu tô pagando. O Senhor tá cobrando de mim. E feliz é este que o Senhor cobra, porque o Senhor ama a alma. O Senhor cobra tintim por tintim. As promessas de Deus não caiu por terra. A irmã disse que Deus falava com ela, aguenta mais um pouco, minha filha, que a vitória está vindo. E a vitória veio. Ela não perdeu a alma, nem ele perdeu a alma, criou os filhos, ela foi para a obra da piedade. O Senhor recolheu ele. Mas antes de recolher, purificou a alma dele. Pagou tudo que fez aqui. A obra de Deus é assim, irmãos. Essa graça maravilhosa é assim. Hoje em dia, tem casos que a esposa apanha do marido. Tem casos e casos também. Tem casos em que o marido não é servo de Deus. Ele não é da igreja. E ele maltrata, expulsa. E mediante esse maltratar, expulsar, ele às vezes até trai a esposa sabe que ele trai ela direto. E a esposa, até por higiene, eu quero que vocês entendam, por ele trair ela com várias mulheres, ela não quer servir. E para não pegar nenhuma doença contagiosa e se agrava naquela parte em que gera agressão. Aí nesse caso, irmãos, o ministério, até conversando com o ministério, porque quando isso é para servo de Deus e que não é crente também. Quando um erra, um trai, o ministério, assim, conversando com o ministério, pode divorciar. Para a integridade da serva de Deus, da pessoa. Então, irmãos, essa é uma carta com a serva de Deus, mandou a história de vida dela. Creio que possa ter bastante gente nessa mesma situação, bastante irmã aí que sofrem. Porque hoje em dia, irmão, não tem esse negócio de sofrer só quem não é crente, não. Até dentro da igreja está tendo essa violência, irmão. A igreja é responsável? Não é responsável, porque a doutrina, esses ensinamentos tá aí. Os irmãos ali, todo culto orienta. E a igreja não sabe quem é quem ali. Ali tem do lobo a ovelha negra, tem pessoas com outros pensamentos. Mas a peneira sempre é passada, né? Sempre Deus mostra os verdadeiros que servem a Deus em verdade. Não aqueles que vão para a igreja só para esquentar banco, dizer que é crente, se esconder atrás de uma Bíblia e chegar em casa fazer esses absurdos, né, irmão? Então, este é um vídeo que a irmã enviou, né? Eu não saí um pouco no e-mail, as letras um pouco meia mudada, que a irmã mandou assim, sem vírgula, sem nada, e eu passei um caderno e o restante desse testemunho de vida da irmã eu acabei nem colocando mais no caderno, já finalizei, que essa é uma parte muito importante em que nós devemos, irmãos, passar para a Irmandade. Não é bem assim quando você vê alguém, alguma violência em casa, uma irmã com bastante filho, marido ali, e quando a irmã é dependente, totalmente dependente do cérebro do irmão ali, aí fica difícil, porque se houver de um lado agressão, fica difícil da irmã. A irmã quer até ir embora, quer abandonar tudo, que não aguenta mais, mas quando a mãe pensa nos seus filhos, na comida, né, no que pode acontecer, ela fica na rua. Mãe é mãe, mãe tem um coração. Mãe sofre pela obra de Deus, sofre pelos filhos. Creio que depois que os filhos, se o irmão continuasse batendo, depois dos filhos grandes, os próprios filhos já iriam falar para a mãe: vamos embora dessa casa. Né? A mulher sábia edifica a casa, a tola destrói.
Lembrando que há casos e casos, viu, irmão? Que não tô assim colocando esse testemunho dessa irmã e para todo mundo pegar como referência. Ah, a irmã tá sofrendo, tem que apanhar mais ainda. Não. Há casos e casos. Se a irmã se enquadrar nesse testemunho, pense duas vezes. Se não se enquadrar nesse testemunho, a situação da irmã for uma situação mais cômoda e a irmã vê que não tem jeito, a pessoa já perdeu o que tinha que perder, só está ali batendo ponto, a irmã pede uma luz, pede orientação e faça o que Deus tocar no seu coração. Há casos e casos, tá bom? Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Jesus Cristo.